Olá, meus queridos alunos, professores presenciais, todos vocês aí ó, que estão em todos os lugares de Rondônia, todos os rincões, né? Sintam-se abraçados aí pela equipe de Geografia. Geografia aqui em Porto Velho, diretamente para todo o estado de Rondônia, ok? Vamos continuar a Geografia aqui com vocês, professor Jorge, dando as bem-vindas aos nossos queridos alunos do primeiro ano, galera. Vamos lá? Hoje a nossa aula é muito interessante. Vamos trabalhar um assunto sobre fusos horários. Eu faço parte de uma equipe, né, galera? Vocês sabem disso, somos da Geografia. Eu sou o Jorge, né? Vocês já tiveram aula aí com a Arimateia e também com o Rogério, né? Quem não conheceu eles ainda, vai ter oportunidade. Estamos juntos aí, beleza? E vamos para a nossa teleaula. Aula 7.1. Bem, vamos ver, né, como é que é essa questão do tempo no espaço geográfico. A nossa aula 7.1 vai falar sobre a questão dos fusos horários, os fusos horários no Brasil e o horário de verão, ok? Vamos lá. Professor, o que o senhor quer que a gente aprenda, professor, com essa aula? Bem, nós queremos que você adquira uma habilidade, ok? E essa habilidade que a gente quer que você adquira é de analisar e interpretar informações a partir de mapas de diferentes projeções e escalas, perfis topográficos, blocos de diagramas, gráficos e representações importantes para você entender o mapeamento da superfície terrestre. Chega aí comigo de novo, vamos lá? Mas professor, isso aí é muito assunto. Beleza, sem problema nenhum. A gente vai estar aqui justamente para lhe ajudar nesse caminho de fazer esse entendimento, ok? Você está chegando aí, saindo do ensino fundamental, chegando no ensino médio, aqui é a hora de você rever as coisas que você, inclusive, já viu, né, no ensino fundamental, beleza? Vamos lá, na tela. Bem, vocês viram aí na aula 6.1 que o movimento de rotação produz a variação das horas em todo o planeta Terra, que levou os cientistas a criar um sistema de fusos horários, né? Chega aí comigo, vamos lá. Olha só, vamos lá, imaginem agora o planeta Terra. É o exemplo mais simples para você entender, ok? Isso foi, vamos rever, só para você ver a forma mais simples para você entender que o planeta Terra tem um movimento de rotação. Olha só, aqui, digamos que são 5 horas da tarde. Lá no Japão, que é do outro lado do mundo, são 5 horas da manhã. Então, aqui está prestes a anoitecer, aqui em Porto Velho está prestes a anoitecer, e lá no Japão está prestes a ser dia, está amanhecendo. Entenderam? Então, ó, essa é a exemplificação mais simples que a gente pode fazer sobre fusos horários. Lembrando que é do outro lado do mundo, numa circunferência, ok, de 360 graus, que foi estipulado pelos cientistas para que a gente tivesse esse cálculo correto do tempo do nosso mundo, do nosso planeta, ok? Vamos lá na tela. Então, vocês viram isso aí com o professor Arimateia na aula passada e a gente vai rever agora isso aí com um pouco mais de, digamos que, um pouco mais de complexidade, que são os fusos horários, beleza? Vamos lá. Mas não podemos deixar também de dizer para você, meu querido aluno, que fusos horários estão relacionados diretamente ao movimento de rotação do planeta Terra, ok? Então, como é que ficam as horas no planeta? Vamos lá. A diferença de horas entre os vários lugares da Terra criou a necessidade de estabelecer uma forma comum de marcar a hora local. Olha só, por causa dos fusos horários, chega aí comigo, vamos lá. Por causa do fuso horário, ele é necessário justamente porque os diversos lugares do planeta são diferentes, ok? E o que vai acontecer? Se são lugares diferentes, o mundo ele é muito grande. E a circunferência dele também é gigantesca. Obviamente, vai ter lugares que a insolação, a luz solar
vai incidir de uma forma diferente do que está aqui. Por exemplo, tem lugares que agora está tendo o pôr do sol, enquanto tem outros lugares que ainda é meio-dia. Ok? Então, o fuso horário veio justamente para determinar essas horas nos determinados lugares do mundo. Ok? Vamos lá na tela. Foi definido um sistema de 24 fusos horários, 12 faixas para leste e 12 para oeste, que resultam da divisão da circunferência terrestre pelas 24 horas do dia. Então, nós temos 24 horas no dia, ok? Beleza. E nós temos também 24 fusos horários. Destes, 12 estão a leste e 12 para oeste. Então, você vai ver que 12 mais 12 vai dar 24, ok? Então, não esqueça, 12 para a faixa leste e 12 para o oeste, beleza? Totalizando as 24 horas que nós temos no dia. Vamos lá. O tempo de duração da rotação de 360 graus é de 24 horas. Portanto, 360 dividido por 24 horas é igual a 15 graus. Professor, agora está começando a complicar esse negócio, professor. Não tem problema. Vamos continuar aqui que a gente vai decifrar esses graus aí, tá? Então, ó, 1 hora equivale a 15 graus, ok? Mas, professor, ainda não consegui entender direito, professor. Eu venho lá do ensino fundamental, não ficou ainda bem claro isso aí. Beleza, nós estamos aí, ó, mostrando para você que nós temos, nosso planeta tem 24 fusos horários, não é isso? E a rotação, a circunferência dele, ó, 360 graus, ok? Se são 24, são as 24 horas, que são os mesmos 24 fusos horários. E cada um representa 1 hora. E 1 hora é esse aqui, ó, o 15 graus. O 15 graus representa 1 hora. Então, você pode ver aqui que em 1 hora, você vai, a rotação da Terra esse movimento de rotação vai fazer com que a Terra se movimente 15 graus. Isso quer dizer que nós vamos andar esse pedacinho aqui, ó. Olha só, então isso aqui já é um pouco de circunferência. A gente vai inclinar 15 graus, ok? Só que a gente não consegue ver isso, galera. Chega aí comigo. Nós não conseguimos ver isso porque nós somos muito pequenos diante do tamanho do nosso planeta, ok? Nós somos muito pequenos diante do nosso planeta. Agora nós estamos numa velocidade absurda no universo. Só que nós somos muito pequenos para ver isso. E agora também está acontecendo o movimento de rotação, ok? Só que nós somos muito pequenos para ver isso. E nós estamos exemplificando através dessa imagem para que você consiga compreender, ok? Que essa inclinação da Terra vai dar 360 graus, que é um círculo perfeito, ok? Vamos lá? Então tá aí a imagem, ok? A luz do Sol ali, ó, o movimento aparente do Sol, a gente pensa que é o Sol que está se movimentando, mas não, é só o movimento aparente do Sol. Então, determinado momento, quando você for mais um pouquinho, a sombra vai mudar e assim sucessivamente, ok? Até dar essas 24 horas, que é um dia completo. Beleza? Beleza, professor. Eu não tinha percebido que esses 15 graus representam 1 hora. Beleza, então vamos aí, estamos revendo, né? Então, nós temos o limite teórico, nós temos o limite prático, ok? Professor, o que seria esse limite teórico? É o estabelecido a cada 15 graus de longitude a partir do meridiano central. Esse é o limite teórico, inclusive é esse que a gente está falando, ok? Vamos lá, continuando. E o limite prático, professor, é uma adaptação
para que os limites políticos fiquem dentro do mesmo fuso. Professor, agora complicou, professor. Como assim? Um limite prático é uma adaptação que os limites políticos fiquem dentro de um mesmo fuso? Como assim, professor? Não tem que obedecer? O planeta não para? Sim, exatamente. Mas tem a questão política da vida humana no planeta. Às vezes não interessa, não é interessante que um determinado lugar deixe sair daquele fuso horário, porque vai mudar horários de trabalho, vai mudar horários de ônibus, ia virar uma verdadeira... são dois exemplos que eu estou dando. Vai virar uma verdadeira Torre de Babel, sem esses horários, se não forem organizados. Se nós fôssemos pelo limite realmente como ele tem que ser, viraria essa bagunça. Mas cada país faz esta adequação do limite prático para que não haja esse tipo de transtorno na vida das pessoas. Ok? Vamos lá, continuando. Ah, professor, então esse limite prático é o homem que cria. Exatamente. O homem cria o limite prático de acordo com a necessidade de uma determinada localidade, de um determinado país, ok? Vamos lá. Olha aí, ó. Os limites teóricos e os limites práticos. Você pode ver aí, ó, que nós temos os fusos horários passando pelo Brasil, né? 1, 2, 3, 4. Então ali, ó, você pode ver a ponta do Brasil ali no Nordeste, ó, é um limite prático. O limite teórico seria essas linhas que são as linhas imaginárias perfeitas, ok? Só que nós temos adaptações, ó. Por exemplo, o Mato Grosso é um horário, ele não vai seguir exatamente como é o limite teórico, ok? Por uma questão de adequação dos nossos governos, pode ser o Brasil, qualquer um outro país, tá? E a gente fala do nosso país, sabe por quê? É um pouco mais complicado, um pouco mais complexo a gente entender o nosso país, sabe por quê? Porque as dimensões dele, as nossas dimensões de país e território, são dimensões continentais, ok? Professor, como assim continental? Porque o Brasil é muito grande. Passam 4 fusos horários por aqui. Então, vocês imaginam a imensidão que é, por exemplo, lá na Paraíba, quando está amanhecendo, lá no Acre ainda é de madrugada. Então, o sol ainda vai demorar até chegar no Acre, ok? E daqui a pouco eu vou fazer um desenhinho bacaninha para você conseguir perceber, entender um pouco melhor a questão do Acre, se comparada com João Pessoa, lá no Nordeste ali, João Pessoa, na Paraíba, ok? Vamos lá, continuando. Ora, legal, olha só, presta atenção nesse quadro, olha só. Digamos que aquele garotinho ali está no meio-dia. Onde que o sol está? Onde é que está a sombra desse menino? Está em cima da cabeça dele. Ele está sem sombra. Os pés dele e a cabeça estão tudo numa mesma sombra. Ele está sem sombra nesse momento. Ok? E aí, ó, você pode ver ó, que tem números. Ó, 10, né? Aqui, ó, 10 horas. Aí depois 11 horas. Aí depois, aqui, 11 horas. Depois, meio-dia. Depois, 13 horas. Olha só, galera. Então, você pode ver a circunferência. Você pode ver que a cada hora ou 15 graus é um pedacinho desse círculo que vai se completando até completar um círculo perfeito. Então, a questão dessa distância em graus vai completando essa circunferência de 360. Ou seja, o planeta nós calculamos ele como sendo 360 graus porque ele tem realmente essa ideia de circunferência, ok? Então, isso vai ser diferente em 15 graus. Beleza? E detalhe, essa rotação está acontecendo a todo momento e daqui a 1 hora, no universo, a gente vai estar em uma outra posição de hora, ok? Se nesse momento agora são 10 horas onde você está, daqui a 1 hora vai ser 11. Então, a posição do Sol também vai ser outra, ok? Justamente por causa
dessas circunferências que vai completando aqui, ó, em 15 graus. E aí você vai ver o movimento aparente do Sol. Olha só. Ok? Ah, professor, então, quando a gente vê a nossa sombra, quanto mais aumenta a nossa sombra, isso quer dizer que vai aumentando a circunferência do dia que está passando. É, exatamente. Até ele ficar o 360 graus perfeito, ok? Vamos lá. Por que precisamos de fusos horários? Professor, a gente precisa mesmo disso? Precisamos, galera. Sabe por quê? Porque a gente precisa padronizar as horas conforme o movimento de rotação da Terra e a questão da incidência solar em todo o mundo, ok? Como a gente falou no início da aula, né, o Japão, lá, não está tendo incidência solar agora. Digamos que aqui é 5 da tarde, está sol aqui no Brasil. Lá, ainda está de madrugada, ainda está à noite, não tem luz do sol. Então, está relacionado também à incidência da luz solar. Então, a incidência da luz solar determina os dias e as noites, que é dado pelo esse movimento de rotação que nós vimos na aula anterior. E o que vai acontecer? É na hora, principalmente na hora da incidência solar, que acontece a maioria dos trabalhos. As pessoas saem para trabalhar, tá entendendo? Então, as pessoas e o mundo capitalista precisam dessa incidência solar, principalmente dos trabalhos diurnos, ok? Não quer dizer que à noite não se trabalha, claro que se trabalha, tá? Mas a maior parte da humanidade trabalha de dia, ok? Por que precisamos de fuso horário, professor? Porque a gente precisa facilitar as comunicações, a gente precisa facilitar o comércio nas diversas partes do planeta. Porque quando a gente tem esse controle de fuso horário, um navio que sai lá da China, ele sabe exatamente, ou pelo menos aproximadamente, o tempo que ele vai levar até chegar ao Brasil. E ele ainda vai saber se é dia ou noite, ok? Então, tudo isso é levado em consideração. Mais um exemplo da importância dos fusos horários, ok? Vamos lá. Por que precisamos de fuso horário? Para facilitar a programação das viagens nacionais e internacionais. Você mesmo. Eu sei que às vezes a gente percorre uma pequena distância, mas uma das primeiras coisas que a gente fala quando a gente vai viajar é falar o quê? Eu acho que daqui a 3 horas a gente chega lá. Aí, vai estar de dia ainda, legal. Então, já sabem o horário que vai chegar e aí a pessoa já se preocupa se vai estar de dia ou vai estar de noite. E toda a complexidade que se tem desse mundo moderno, que implica dizer se é dia ou se é noite, se ainda está aberto o comércio, se vai poder fazer compra, se vai precisar comprar um determinado produto, se a loja vai estar fechada ou não. Entenderam? Então, os fusos horários vão ajudar as pessoas a entender e a facilitar esse cálculo. Beleza? Vamos lá. Então, professor, os horários são importantes, sim. É através dele que a gente conta o nosso tempo no nosso planeta. Professor, a gente precisa saber calcular, professor, as horas? Sim, a gente precisa saber calcular esses fusos horários, sim. Somar os graus das localidades se estiverem em hemisférios diferentes. A gente tem que somar. E subtrair os graus das localidades se estiverem no mesmo hemisfério. Vamos lá entender melhor isso? Hemisférios diferentes. Você está a 30 graus a oeste. E aí, você calcula, soma mais 30 graus a leste, a oeste, ok? Isso vai dar uma diferença de 60 graus, ok? No mesmo hemisfério, professor, como é que seria? Olha só, no mesmo hemisfério você vai fazer o quê? Você vai subtrair. Você está a 60 graus, vai subtrair menos 30, que vai dar uma diferença de 30 graus.
Aí você pega e divide o resultado por 15. Professor, de onde saiu esse 15, professor? Por que eu tenho que dividir por 15? Porque o 15, galera, equivale a 1 hora. Olha só, não percam essa linha do tempo. Não percam. 15 graus é igual a 1 hora, ok? Então, sempre tenham isso em mente. 15 graus sempre vai equivaler a 1 hora, ok? E aí você vai pegar um número em graus e multiplicar, dividir pelo 15, que vai dar a quantidade de horas. Beleza? Essa é a sacada. Se você conseguir gravar isso na sua mente, você faz qualquer tipo de cálculo para saber a quantidade de horas. Beleza? Você transforma graus em horas. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, você pode também pegar os 30 graus e dividir por 15, que vai dar 2 horas. Então, ó, 30 vezes 2 não vai dar 60? Está ali as 2 horas. E o 15 vezes 4 não vai dar 60? Então, pronto. A gente tem uma determinada quantidade de graus que você sempre vai dividir ou multiplicar pelos 15 graus. Beleza? Sempre, e anote isso, anote. 15 graus equivale a 1 hora, ok? Aí, ó, só relembrando para você, ó, como é que a gente chega, professor, a essa 1 hora que é igual a 15 graus. É só pegar os 360 de uma circunferência. Desenhar aqui para você ali, ó. 360, esse círculo tá horrível, né, pessoal? Mas é isso aí, ó, 360 graus. Aí você divide pelas 24 horas, que vai ser igual a 15 graus. E o 15 graus é igual a 1 hora. Você pegar de novo esses 24 e multiplicar por 15, vai dar os 360, ok? Então, 360 dividido pelos 24 é igual a 15 graus. E 15 graus é igual a 1 hora. Resumindo a história, nunca esquecer que 15 graus é 1 hora, ok? Você sabendo disso e você sabendo dividir sempre pelo 15, você vai chegar à quantidade de horas de um determinado lugar, beleza? Vamos lá. Se o deslocamento for para leste, adiciona-se as horas. Se o deslocamento for para oeste, subtrai-se as horas. Beleza? Novamente, se você se deslocar para leste, você vai adicionar horas. Se você se deslocar para o oeste, você vai subtrair as horas. Você vai fazer uma subtração. Para oeste, você vai fazer uma subtração. Não esqueça disso. Anote aí. Para oeste, eu vou fazer... Ah, o professor me disse que para oeste eu vou subtrair. E se eu for para leste, eu vou fazer uma soma. Se eu for para leste, eu vou adicionar as horas. Ok? Professor, então agora eu estou pegando as manhas aí, professor, que realmente eu tinha esquecido, professor, que para leste a gente adiciona as horas. E eu também tinha esquecido, professor, que para oeste a gente subtrai as horas. Beleza, perfeito, beleza. Estamos aqui para revisar, beleza? Vamos lá. Em uma cidade, agora sim, galera, ó, a gente vai fazer esse cálculo aí, ó, inclusive esse tipo de cálculo, se você souber fazer, você responde em qualquer questão de prova, inclusive Enem, ok? Só que ele não vai vir assim, bacaninha, só uma letra A, ele vai te colocar um nível de complexidade em que tenta confundir sua mente. Só que você é um aluno da mediação tecnológica, e o professor
a equipe de geografia está aqui para que você não se confunda. Porque se você entender e fazer esse cálculo de uma forma que você entenda a essência dele, pode ser a complexidade que for, você vai acertar na hora de fazer a prova. Vão colocar lá, uma hora é lá em Xangai, quanto é que vai ser lá em Londres, e aí vão fazer isso para você, só que aí você não vai se confundir porque você já sabe, ok? Você vai aprender esse cálculo agora, olha lá, vamos lá. Uma cidade A localiza-se a 120 graus a leste. O relógio marca lá 11 horas. Que horas será na cidade B, localizado a 75 graus leste? Olha só, uma cidade A está localizada a 120 graus a leste, né? Você vai ter que lembrar aí se soma ou subtrai. E o relógio marca 11 horas. Que horas serão na cidade B, que se localiza a 75 graus também do leste? Professor, vamos ver, professor, se eu acertei aqui. 120 menos 75, ok? Que vai ser igual a 45 graus. Isso vai ser o quê? 45. Não percam de tempo esse número 15, galera. O número 15 é a medida em graus de 1 hora, ok? Aí você vai, divide e aí você chega ao número 3. Professor, terminou a conta? Não. Você vai subtrair a 11 horas da questão, menos o 3 que você encontrou agora, ok? Que vai ser igual a 8. Beleza? Vamos lá. Logo, serão 8 horas na cidade B. Viram aí como é simples? Beleza? Só na manha, só na tranquilidade. Relembrando que vocês têm que realmente lembrar essas questões. São básicas, galera, mas você não pode nunca esquecer que 15 graus é igual a 1 hora. E você sempre vai pegar esses números em graus e dividir por 15. Você vai chegar a uma determinada quantidade de horas. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha aí os fusos horários no Brasil. Estão vendo ali, ó? Galera, o Brasil é tão grande, que por aqui passam 4 fusos horários. Mas você pode ver aí, ó, que o Acre, né? Você pode ver, ele está 5 horas atrasado em relação a Greenwich. Aí, ó, nós temos nosso que é aqui, ó, Rondônia, tá verdinho, né? Vocês podem ver o Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul. Nós estamos 4 horas atrasado em relação a Greenwich, beleza? E ali, ó, a maior parte do Brasil, menos 3 horas. E ali, ó, só uma pontinha, ali você pode ver que já está no oceano, que está atrasado menos 2 horas, ok? Agora eu vou fazer aqui um desenhinho, eu vou fazer esse desenho do Brasil, olha só. Imaginem, o Brasil, olha só, chega aqui comigo. Agora eu vou fazer você pensar um pouco comigo. Vocês viram ali o mapa do Brasil, né? Agora eu vou fazer um círculo para você entender a dimensão do tamanho do Brasil e que é diferente, o território do Acre é muito diferente ali na costa, já no Nordeste. Eu vou desenhar ali para você ver o Brasil de uma forma em perfil. Olha só como é que vai ficar. Preste atenção. É isso aí. Esse é o desenho do Brasil. Professor, não entendi foi nada, professor. É o seguinte, então. Aqui é o Acre. E aqui é a Paraíba. Ficou horrível, professor, seu desenho. Beleza. Mas se você conseguir entender que isso aqui, a circunferência, ela vai havendo essa inclinação em 15 em 15 graus, você vai perceber que o conjunto desses 15 graus vai dar as 24 horas. Então, é como se o Sol estivesse aqui na Paraíba, um exemplo, ele ainda não chegou ali, ó, por causa dessa inclinação, ainda não chegou no Acre. Entendeu? Se for 6 da manhã aqui na Paraíba, ainda vai estar de noite lá no Acre, está muito distante. E aí, só depois de horas que vai conseguir o Sol chegar e vai amanhecer lá no Acre, porque nós temos essa diferença de fusos horários. Beleza?
Professor, eu não tinha parado para entender isso, professor. Pois é a inclinação do planeta. E o nosso, novamente, você está entendendo o porquê que as dimensões do Brasil são chamadas dimensões continentais. Nosso país é muito grande, beleza? Tem muitos países que não tem problema nenhum com o fuso horário, tão pequeno que ele é, ele está só no fuso. O problema é que o Brasil é muito grande. E aí a gente tem que dar essa explicação da questão teórica e falar para você que, por questão política, a gente faz algumas adaptações da prática, ok? Por uma questão econômica, por uma questão política, ok? Vamos lá no quadro. Professor, eu não tinha parado para pensar desse jeito, professor. Pois é. Olha aí, galera, 2008, aprovação da Lei 11.662, o Acre e a parte do sul do Amazonas passaram a ter 1 hora de diferença em relação a Brasília. Isso aí é o quê? Adaptação, a questão prática. O homem pode mudar para se adequar à questão econômica e etc, ok? Em 2010, o que aconteceu? Foi realizado um referendo e cerca de 56% dos eleitores fizeram a opção pelo retorno ao fuso anterior. E, em 2013, o Brasil voltou a possuir os 4 fusos horários, com a inclusão do fuso 75 graus, ok? Então, vocês podem ver que isso aí são tudo adaptações. São adaptações do quê? Da prática. Nós não estamos falando da teoria. Nós estamos falando de questão política que influenciam na questão econômica das localidades, principalmente em relação à questão da produção econômica, ok? Vamos lá no quadro. Ah, professor, então eu estou entendendo. O homem muda por uma questão política e econômica que vai interferir no horário das pessoas naquela localidade. Exatamente. Perfeito. Está aí os nossos fusos horários, como nós mostramos, né, da alteração das leis. Ok? Aí uma dica legal para vocês, ó. Tá aí, ó. Os fusos horários do Brasil, que passam por aqui. 30 graus, 45, 60 e os 75 lá no Acre. Beleza? Um macetezinho bacana para você não se perder. Beleza? Coloca aí sua mão, anota aí no caderno. Beleza? Essa dica é importante aí para vocês. Professor, então quer dizer, professor, que aqui no Brasil a gente teve várias adequações? Não só teve, como em vez em quando vai mudar. É uma questão política, ok? A questão prática, como eu falei. É diferente de a gente explicar para vocês o movimento de rotação da Terra ou a questão da circunferência dos 360 graus, que é uma coisa simplória de explicar. Mas a prática é diferente e a gente tem que fazer essas adaptações. Um dia foi diferente, hoje é de uma forma e provavelmente no futuro poderá mudar novamente, ok? Depende muito das circunstâncias. Vamos lá no quadro. E o horário de verão? Professor, tem essa ainda, professor? Horário de verão? É, tem. Mas antes da gente falar deles, vamos falar um conceitinho para eles aí, ó. O horário de verão é um sistema de mudança temporária de horários com o adiantamento em hora, em 1 hora dos relógios. O sistema foi criado no século XVIII por Benjamin Franklin, mas foi adotado no início do século XX pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Professor, então quer dizer que a questão do fuso horário influencia até nas guerras? Olha aí um exemplo. Né? A Primeira Guerra Mundial teve essa influência do horário de verão e que beneficiou a Alemanha. Beleza? Uma das justificativas para a adoção do horário de verão é o aproveitamento dos solstícios de verão. O solstício coloca os dias no hemisfério sul maiores do que as noites e encontra seu ápice apenas nos últimos dias do ano. A mudança de horário é adotada para aproveitar essa luminosidade extra ao longo do dia, sobretudo
no entardecer. Então, o horário de verão, ele vem para aproveitar esses dias em que o dia, a luz do sol, demora mais para o sol se pôr, digamos assim. Professor, então quer dizer que no horário de verão os dias são maiores? Exatamente. Então, os dias são maiores e aí adotou-se em muitos lugares a questão do horário de verão para aproveitar a luz do sol. Ok? No entardecer, muitos chegam em casa depois do trabalho e consomem mais energia ao mesmo tempo. Com o horário de verão, deixam de ligar as lâmpadas e passam a gastar menos energia. Tá vendo? Então, tem muitos lugares que adotam esse horário de verão para economizar, principalmente energia elétrica. Porque quando você chega mais cedo em casa, você vai ligar a lâmpada, não vai só ligar a lâmpada, vai ligar som, vai ligar ferro, vai fazer outras coisas. E então, aumenta-se o consumo de energia. E a gente sabe que a questão energética é uma situação complicada. Em muitos lugares, tem lugares que só se liga motores a diesel para gerar energia elétrica. Então, era uma grande oportunidade de se gastar menos, beleza? O fenômeno dos solstícios, no entanto, ocorre de maneira mais intensa nas áreas mais distantes da linha do Equador. Sim, nós estamos aqui perto da linha do Equador, então a gente vai perceber que isso não vai fazer tanta diferença para a gente, ok? Olha, no caso do Brasil, ocorre de forma mais incisiva lá no centro-sul do Brasil. Ali para a região do Sudeste, São Paulo, Rio Grande do Sul, beleza? Paraná. Então, isso realmente vai acontecer. E vai ter esses dias, vai proporcionar esses dias de solstícios serem maiores do que outras épocas do ano, beleza? Então, lá vai fazer realmente sentido ter o horário de verão. Por isso, os estados do Norte e do Nordeste não utilizam o horário de verão. É mesmo, professor? Agora que eu lembrei, realmente, eu nem tinha me tocado, professor. Realmente aqui está sem horário de verão. Pois é, porque nós estamos aqui perto da linha do Equador, então essa luminosidade ela já é maior o ano todo, de forma que o Sol demora naturalmente mais a se pôr, não sendo necessário o adiantamento do relógio. E está vermelho aí para você, queridos alunos, que o horário brasileiro de verão foi suspenso, está suspenso desde 2019. Mais uma interferência política na questão dos fusos horários e na questão também dessa movimento de rotação relacionado ao território brasileiro, ok? Então, olha só, quais os estados que adotavam o horário de verão? Está aí, está em vermelho aí para você ver. Os estados que adotavam o horário de verão. E você pode ver ó, que a maioria da região norte e nordeste não tinha horário de verão, porque a incidência de solar é muito grande o ano todo. E não faz sentido isso para a gente aqui da Amazônia. O nosso estado de Rondônia está na Amazônia. Então, não fazia sentido isso para nós, ok? Então, assim a gente chega ao final da nossa teleaula e daqui a pouco a gente volta para fazer o nosso resumão, beleza? Vamos lá!